Graças a Deus. É isso mesmo. Graças a Deus por sua vida. É mais uma H11 que está começando. Deus está aqui. Deus está aí. Olha só, nós estamos lendo alguns versículos de João 14 e vamos ler também João 15, porque eu considero assim João 14 uma preparação para o que Jesus iria falar, que está em João 15, e que é o maior segredo do reavivamento. Se alguém perguntar, esta é a minha resposta. Essa descoberta do que Jesus falou. João 14, João 15... É incrível. João 14, Jesus está preparando os discípulos para o Consolador que viria, o Espírito Santo que viria, para agir em nós constantemente. É o Espírito Santo que está agindo agora aqui em mim. É o Espírito Santo que mudou o curso do final da série Episódios Reavivantes, que eu iria falar só de reavivamentos poderosos aí que aconteceram nos séculos passados, histórias vibrantes, de avivamentos em trens e não sei mais o que. Mas o Espírito Santo mudou, é o Espírito Santo que me fez sentar aqui no estúdio do programa Desfrute Deus, que eu faço ao vivo, foi o Espírito Santo. E Jesus, ele apresenta isso. Eu não vos deixarei órfãos. Não. Por quê? Porque a presença dele continuaria aqui, continuaria conosco. A presença dele, a presença do Espírito Santo. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Este é o verso 26 do capítulo 14 de João. O Espírito Santo nos lembrando, o Espírito Santo nos motivando, o Espírito Santo deixando muito claro para nós tudo que Jesus falou. Isso aqui é avivamento, e hoje eu quero abordar dois nomes. Pastor João Colenda Lemos e a sua esposa missionária Ruth Doris Lemos. Ruth Doris Lemos, assim é o nome dela original. O pastor João Colenda, ele nasceu no Rio Grande do Sul. João Colenda Lemos. E foi crescendo, sempre conhecedor da verdade, pregando o Evangelho. Pregou no Rio Grande do Sul como mocinho, pregou em Santa Catarina depois como moço, como já um evangelista, um servo de Jesus, andando com sua bicicleta, evangelizando. E eu lembro que ele falava que naquela época usava-se muito uma camisa branca aos domingos, né? E ele contava que andava de bicicleta na região de Criciúma e toda essa região norte catarinense onde há muito carvão. E então ele contava que a camisa dele ficava quase preta no final do dia, porque andando de bicicleta nessa região de muito carvão em Santa Catarina, então a camisa branca dele ficava preta por causa do carvão, e andando e pedalando a bicicleta o domingo inteiro para visitar, pregar, evangelizar. E o João Colenda Lemos, ele foi estudar nos Estados Unidos porque o tio dele, J.P. Colenda, organizou tudo isso. O J.P. Colenda foi um grande homem também, enfim, e organizou para que ele pudesse estudar nos Estados Unidos. E lá o João Colenda, ele encontra-se com a Ruth Doris, né? A Ruth Doris, que vem a se tornar a sua noiva e a sua esposa. Os dois se casam e ela aceita vir com o João para o Brasil, o João Colenda Lemos. E os dois, então, vêm cumprir o chamado no Brasil. Que lindo, né? Cumprir o chamado no Brasil. Primeiro eles trabalharam no Rio de Janeiro. A irmã Ruth, a esposa agora do João Colenda, ela era uma musicista de primeira classe, ela tocava piano, enfim, e ela foi tocar piano para o Lourenço Olson,
fazer o programa de rádio, né? Começando um programa no Brasil. E, enfim, a história dos dois nasce lá no Rio de Janeiro, mas havia um chamado muito forte na vida do João Colenda. E ele tinha o sonho de fundar um instituto bíblico no Brasil, um seminário, um instituto bíblico para jovens evangélicos estudarem, né? Porque não havia ainda um seminário. Nesse caso, a denominação Assembleia de Deus. Vocês percebem que eu dificilmente cito denominações aqui, mas nesse caso, um instituto bíblico, porque não havia. E os dois fundaram essa escola, o IBAD, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, que foi fundado na cidade de Pindamonhangaba, em São Paulo, lá no Vale do Paraíba. Lá instalou-se o Instituto Bíblico, o IBAD. E vocês não podem imaginar o sofrimento do pastor João Colenda e da irmã Doris quando começaram essa história de seminário. Eles quase foram excluídos. Pastores se reuniram para excluir João Colenda Lemos e Ruth Doris Lemos. Verdade, gente. Eles quase foram excluídos porque estavam fundando uma coisa que não havia necessidade de existir, eles diziam. Mas o pastor Colenda, ele tinha uma personalidade. Os dois descansam no Senhor agora. Mas o pastor João Colenda tinha uma personalidade, sabe, que ajudou-me a moldar a minha caminhada. E essa personalidade forte dele foi muito decisiva. Ele realmente batia o pé. Ele não teve medo de, eu vou parar com tudo, vão me excluir, nada disso. Ele sabia que esse instituto bíblico que ele havia fundado com a sua querida esposa Ruth, isso seria uma grande bênção no Brasil. Isso formaria pregadores, professores, cientistas da palavra. É verdade. Isso formaria musicistas, porque, gente, eu fui para o seminário, eu já sabia tocar o meu violão, daquele jeito que eu havia aprendido no interior, aqui de Santa Catarina, o meu trompete, né? Já lia partituras, já tocava o meu pistão, como a gente falava, o meu trompete, mas lá no seminário as coisas ficaram claras para mim, e eu vou contar para vocês. Mas veja só, eles ficaram firmes no propósito. Eles ultrapassaram esse momento difícil. E se o Mark Lemos estiver assistindo aqui, que é o amado filho do pastor Colenda e da irmã Doris, ele vai confirmar isso. Gente, o sofrimento foi muito grande. Muitos ex-alunos me acompanham também, né? Um abraço para vocês, ex-ibadianos, que conhecem muito bem essas histórias. Mas, gente, ele permaneceu firme na visão. A irmã Doris, ela permaneceu firme na visão. Muitas vezes ela tinha que falar, "Oh, John, no, John. Oh, no, John." Ela falava para tentar segurar um pouco o pastor Colenda, né? "Oh, no, John." Mas a força de Deus estava, a visão, a ligação espiritual era muito forte. Nada poderia parar aquela escola bíblica, nada poderia parar aquele projeto tão incrível, onde eu aprendi a estudar. Eu aprendi a estudar lá. Lá dentro dessa escola. Aprendi a estudar. O pastor Colenda ensinou-me a fazer rádio, ensinou-me a falar corretamente, claramente. Verdade. Foi. Eu não gosto muito de mencionar, mas aqui, por aí, em alguma caixa, por aí, tem alguns troféus que já me deram. De locutor mais lembrado em alguma cidade, ou de locutor que falou mais claro.
Geralmente as pessoas não precisam perguntar para repetir, porque eu repito, eu sei que o ouvinte quer ouvir outra vez. Ele ensinou-me a falar com clareza. Verdade. E tive a oportunidade de trabalhar com o pastor João Colenda Lemos durante um ano inteiro como seu secretário pessoal. Imaginem só o quanto aprendi. E a irmã Doris? Bom, a irmã Doris, quando cheguei, eu tinha 16 anos, cheguei no seminário, eu fui fazer o teste para cantar no coral. Um menininho de 16 anos, como todo mundo queria cantar no coral, mas poucos passavam no teste. E lá estava ela com aquele piano na capela enorme, aquele eco da capela, e ela no piano sentada, e ela disse: pode cantar. Eu comecei a cantar. Ela parou de tocar o piano. Oh, irmão Madison! Ela guardava o nome de todo mundo rapidamente. E eu estava bem no início do curso. Ela olhou e disse: irmão Madison, o irmão vai fazer a coisa certa no nosso coral. Eu pensei: o que será? O irmão não vai cantar. O irmão vai ser o locutor do coral. Na hora certa vou lhe chamar. O irmão tem uma voz que é um presente de Deus. Agora, com 16 anos, você não vai poder cantar para não prejudicar a formação da sua voz. Mas eu vou lhe chamar já já para fazer a coisa certa. Isso vai ser o ministério do irmão. Com a sua voz, o irmão vai ser o locutor do coral. Eu tinha 16 anos. E não demorou muito, a irmã Doris chamou-me para ser o locutor do coral. Todas as cantatas que tinham locuções, lá estava eu fazendo as locuções, viajando com o coral para cima e para baixo, fazendo as locuções do coral. E quando eu fazia a leitura na sala de aula, no IBAD, as pessoas me chamavam de FM. Naquela época, FM geralmente os locutores tinham uma voz grave, né? Hoje em dia já não é mais assim, não precisa. As coisas foram mudando, enfim. Então, não é mais assim. O importante é o carisma na voz, não é mesmo? Mas naquela época era assim. E eu tive semeado no meu coração exatamente esse ministério da comunicação. A irmã Doris semeou e o pastor João Colenda me ensinou a fazer rádio. E depois, quando me formei, que o tempo foi passando, quando visitava o pastor Colenda, quando eles visitavam o Amazonas, porque eu trabalhei no Amazonas lá, com a filha da irmã Doris, né? A Rebeca e também a Raquel, filhas da irmã Doris e do pastor Colenda. Trabalhamos juntos lá no Amazonas, então muitas vezes eles iam lá visitá-los e estávamos juntos. E o pastor Colenda se alegrava demais em ouvir meus programas de rádio. Uma vez, quando eu estava no início ainda da minha história, eu trabalhava numa rádio secular em Blumenau, na Rádio Globo de Blumenau, fazendo um programa secular, e recebi uma ligação. Era o pastor Colenda e a irmã Doris que estavam passando por Blumenau, estavam me ouvindo, e o pastor Colenda com grande alegria no coração. Passei por essa rádio secular porque foi uma universidade para mim, um aprendizado. Mas veja, reavivamento é isso. É visão que semeia, que ajuda a colher e que dura para sempre. É algo duradouro, é uma visão poderosa. Que visão extraordinária! Pastor João Colenda e irmã Doris, nós vamos fundar uma escola. Quase foram excluídos, sofreram muito. Pastor Colenda, ele mesmo ia construindo, ele mesmo ia entortando ferros para a construção e a gente ajudava de alguma forma, ia aprendendo com ele. Ele trabalhava na horta. Enfim, gente, e como eu
sabia trabalhar na roça, tinha lá um pequeno sítio de plantação, ele me levava para ajudá-lo e eu ia aprendendo com João Colenda Lemos, trabalhando na roça com ele às vezes. Eu ia aprendendo, captando tudo que ele tinha. E depois, mais tarde, alguém dizia que eu tinha o jeito do pastor Colenda em algumas falas, em algumas frases. Porque, enfim, é assim. Mas veja, isto é avivamento, que transforma, que impacta e que desperta sonhos. Você pode despertar sonhos em alguém. Isso é maravilhoso, gente. Então, avivamento. Muito obrigado, meu Pai. Nos dirigistes para isso, para falarmos sobre nomes, pessoas avivadas, coração avivado. Obrigado, Senhor. Desperta-nos para te amarmos mais, para te servirmos com mais lealdade. Oh, doce Espírito Santo, Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque a promessa do Consolador se cumpriu, Jesus, como está aqui em João 14. Obrigado. Obrigado, Jesus. Amém. Eu vou terminar agora mesmo e só convido, entre no site encontrocomapalavra.com e conheça esse trabalho maravilhoso. encontrocomapalavra.com. Deus abençoe você. Até amanhã.